Olá, estamos começando mais um Brasil Eleitor. Veja os destaques de hoje. Justiça Eleitoral de Rondônia realiza plebiscito para saber se a população é contra ou a favor da criação de um novo município no estado. Tribunal Superior Eleitoral define regras que vão reger as eleições deste ano. Profissionais se inscrevem para trabalhar como voluntários no processo eleitoral e explicam por que tomaram essa decisão. No interior do Rio Grande do Norte, nem mesmo o calor de quase 40 graus impede os eleitores de fazer o recadastramento biométrico. E no quadro Cultura do Voto, a mensagem de um grupo que esbanja irreverência e bom humor no picadeiro. Vote certo, vote com consciência. Se cada um fizer a sua parte, vai melhorar a nossa vida na cidade, na nossa rua, em toda a nossa região. Tudo isso e muito mais agora no Brasil Eleitor. Este é um ano de eleições no país. A população brasileira decidirá nas urnas os seus futuros governantes através do voto, que é um direito e dever do cidadão, um instrumento da democracia. Em Porto Velho, os eleitores já puderam dar exemplo da importância de exercer a cidadania. Eles compareceram às urnas este mês para decidir sobre uma importante questão: a criação ou não de um novo município no estado chamado de Extrema de Rondônia. Confira na reportagem. A Justiça Eleitoral de Rondônia consultou a população por meio de um plebiscito para saber se os rondonienses estavam ou não de acordo com o desmembramento dos distritos localizados na região da Ponta do Abunã. Conhecida como braço ocidental do estado, na divisa com Acre e Amazonas, a região abrange atualmente 4 distritos: Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã. Por ser uma localidade afastada da capital Porto Velho a quase 400 quilômetros de distância, a população se sente prejudicada. Daqui a de Paraná nós temos 5 municípios, que dá 360 quilômetros. Daqui a divisa do Acre é a mesma distância, nós não temos nenhum município nesse meio. Então o que nós queremos? É que surja municípios, que cresça, que tenha maior expansão na questão educacional, saúde, estradas. Então, quer dizer, é o melhor para o social, o melhor para a população daquela região. O processo de votação realizado pelo TRE foi simples. Os eleitores que fossem a favor da criação do novo município em Rondônia deveriam digitar o número 55 nas urnas e os que fossem contra, 77. Antônio Braga explica por que votou pelo sim no plebiscito. Eu sou a favor, porque isso vai servir de muita melhoria para o povo de Extrema, que já muito lutaram para que, já há muito tempo lutam para que se torne a município, e vai ganhar muito com isso a educação, a segurança e em todos os âmbitos vai melhorar muito para o povo, os moradores daquela região. A estudante Flávia Camargo, de apenas 16 anos de idade, nunca tinha votado antes. Soube do plebiscito e fez questão de exercer o seu papel de cidadã, apesar do voto para ela ainda ser facultativo. Para mim foi uma experiência muito importante, foi muito pensada, muito realizada para mim, porque esperei durante muito tempo por esse dia e acredito que o meu voto ele fez uma diferença. Este empresário destaca a importância de participar do plebiscito. Para mim, como cidadão rondoniense, que sou daqui já há quase 15 anos, é muito importante para o desenvolvimento do estado, e aquela sociedade já estava precisando que isso fosse votado, e por isso nós estamos aqui cumprindo a nossa parte de cidadão. O autor do requerimento aprovado na Assembleia Legislativa de Rondônia, que solicitou ao TRE a realização do plebiscito, explica o que Ponta do Abunã ganha com a emancipação. Ganha a condição de ser município, de ser o 13º maior município do estado de Rondônia em área territorial, de ter a sua autonomia política e administrativa, de ser o grande corredor de interligação do Brasil com os mercados do Peru e do Chile, com o advento da ponte, da ferrovia que está aí para poder sair, e muito mais do que isso, de ter receita própria. A população de Porto Velho votou e com 90,02% dos votos decidiu pelo sim, pela criação do município de Extrema de Rondônia. Desta forma, o estado de Rondônia poderá ganhar o seu 53º município.
Mais de 170 mil eleitores disseram sim à criação do município de Extrema de Rondônia. Somente 9,98% dos eleitores disseram não, o que corresponde a um total de 18.853 votos contrários. Ou seja, se dependesse somente da vontade popular, Extrema deixaria de ser o distrito de Porto Velho. Mas o juiz da 2ª Zona Eleitoral de Rondônia explica que somente essa decisão não garante a criação do município. O fato de votar sim não é sinônimo de que a garantia de que o município vai ser criado, mas é um passo importante que já está sendo cumprido. A criação efetiva da cidade de Extrema de Rondônia depende agora da regulamentação de uma lei complementar federal exigida pela Constituição, que deverá tratar da criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios. Consulta o primeiro passo, né? Se aprovado sim, como foi, vem o segundo passo, que é o estudo de viabilidade municipal. Superada essa fase, uma terceira fase, que é a da aprovação de uma lei, né, uma lei complementar para a regularização desse novo município aqui no estado de Rondônia. A última etapa seria uma lei estadual criando esse novo município, definindo seus limites geográficos, definindo sua sede, nome do município e tudo mais. Para a desembargadora e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, o pleito correspondeu às expectativas da Justiça Eleitoral. Foi um pleito tranquilo, foi excelente, contamos com a colaboração de toda a sociedade, vamos dizer assim, um comparecimento altamente representativo, mais de 80% compareceram às urnas e disseram sim. Então isso para as comunidades envolvidas é muito importante. Contamos também com a participação efetiva dos órgãos de segurança do Estado e também com os demais órgãos públicos, né, que também tinham o seu interesse em que acontecesse o plebiscito em favor daquelas comunidades distantes. O que é apelido eleitoral? Apelido eleitoral é a denominação que um candidato poderá utilizar para concorrer às eleições, além de ser identificado pelo número e nome completo. Pode ser prenome, sobrenome, nome abreviado, apelido ou termo pelo qual é mais conhecido, desde que não cause dúvida quanto à sua identidade, não atende contra o pudor, nem seja ridículo ou irreverente. Veja a seguir definidas as regras que irão reger as eleições deste ano. E ainda, saiba o que fazer para trabalhar como mesário voluntário no processo eleitoral. É o que a gente confere daqui a pouco no Brasil Eleitor. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram no início do mês as últimas 7 resoluções que faltavam ser apreciadas para compor as regras que vão orientar o processo eleitoral este ano. Veja os detalhes da sessão e o que muda para as próximas eleições. Ao todo, o tribunal aprovou 17 resoluções para as eleições deste ano. Foram várias sessões desde dezembro de 2009 e a última, no início deste mês, completou o pacote de mudanças, que tem como principal objetivo deixar o processo eleitoral ainda mais democrático, seguro e transparente. As instruções que haviam sido votadas anteriormente tratam de formulários a serem utilizados nas eleições, cédulas oficiais de uso contingente, divulgação de pesquisas eleitorais, representações, reclamações e pedidos de resposta, propaganda eleitoral e as condutas vedadas em campanha eleitoral, calendário eleitoral, modelos de telas de votação da urna eletrônica, identificação biométrica, voto no exterior e cerimônia de lacração e fiscalização das urnas.
As últimas 7 resoluções aprovadas para as eleições de 2010 foram sobre doações por meio do cartão de crédito, voto em trânsito, voto dos presos provisórios, atos preparatórios e prestação de contas. Nós estamos explicitando procedimentos que achamos que sempre foram devidos. Por exemplo, o acompanhamento praticamente online da movimentação financeira dos partidos e da prestação de contas, por consequência. Sobre o registro de candidatos e redefinição do número de deputados federais, estaduais e distritais, os ministros decidiram manter o texto que vigorou nas eleições de 2006, sem alterar o número de cadeiras no Legislativo. O plenário também aprovou a exigência da apresentação de certidões criminais dos candidatos na inscrição eleitoral. Os dados ficarão disponíveis na internet para consulta do eleitor. O eleitor tem o direito de saber da vida pregressa do seu candidato e a Justiça Eleitoral tem o dever de facilitar esse conhecimento. E o Brasil Eleitor estreia no mês que vem uma nova série de reportagens sobre as principais regras aprovadas pelo TSE para as eleições 2010. É a partir de abril. Não deixe de conferir. A cidade de Guarulhos acaba de ganhar uma nova zona eleitoral. O cartório foi criado a partir do desmembramento de outra zona, que tinha mais de 163 mil eleitores inscritos. Com a inauguração, o TRE de São Paulo passa a oferecer melhores condições para o atendimento dos eleitores. A nova zona eleitoral de Guarulhos fica na Avenida João Veloso da Silva, número 981, no bairro Cidade Jardim Cumbica. O TRE do Paraná considerou positivo o balanço da participação no projeto Paraná em Ação, no município de Guaraqueçaba. Centenas de pessoas foram atendidas no Colégio Marcílio Dias. Do total de atendimentos, 333 correspondem a serviços como alistamento eleitoral, transferência de domicílio, revisão e alteração de dados e solicitação da segunda via do título. O TRE de Mato Grosso promoveu neste mês em Cuiabá o 48º encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Logo na abertura, os participantes elegeram o presidente do TRE de Mato Grosso do Sul, desembargador Luiz Carlos Santini, como novo presidente do Colégio de TREs do país. Ser voluntário é exercer a cidadania de forma solidária. Com base nessa ideia, a Justiça Eleitoral espera recrutar milhares de brasileiros para trabalhar nas eleições como mesários voluntários. Quem já atuou em anos anteriores garante que vale a pena colaborar para a manutenção da democracia no país. Fábio é administrador de banco de dados. Fica a maior parte do tempo em frente ao computador, entre tabelas e sistemas de informática. Já Ezequias trabalha no Banco Central. É o universo financeiro que toma conta do dia do economista. Apesar de atuarem em ramos diferentes, este ano os dois vão trabalhar em um mesmo projeto. Serão mesários voluntários nas eleições. Fui convocado para as eleições de 89, as primeiras eleições diretas, foi a eleição do presidente Collor. Aí, a partir daí, eu gostei do trabalho e sempre que houve oportunidade, foi criado o mesário voluntário, me cadastrei e participei. Entrei na internet e vi alguma coisa a respeito de mesário voluntário, não é? E aí fiz a inscrição porque tinha vontade de participar desse processo eleitoral. É o mesário que fica na sessão eleitoral do início ao fim da votação. É quem recepciona o eleitor, colhe e confere a assinatura no caderno e libera a urna eletrônica para que o cidadão possa exercer o direito e o dever de votar. Também é ele que garante a tranquilidade no ambiente, além de zelar pela segurança da urna durante todo o processo. Tanta responsabilidade assim é dividida entre muitos. Somente nas eleições de 2008, mais de 1.600.000 brasileiros trabalharam como mesários em cerca de 400.000 sessões de votação. O maior colégio eleitoral do país, o estado de São Paulo, concentrou o maior número deles, foram 325.000. Aqui no Distrito Federal, 25.000 mesários são esperados para atuar nas eleições deste ano. A expectativa é de que todos sejam voluntários. Nós já trabalhamos com um número elevado de mesários na eleição de 2006 que foram voluntários, né? A gente espera atingir essa marca de 25.000. Senão teremos que convocar outros eleitores também para participar do processo democrático. A inscrição dos interessados é feita pela internet nos sites dos tribunais regionais eleitorais, como por exemplo do DF, www.tre-df.jus.br. No lado direito da página há um ícone que leva para o cadastro.
O eleitor pode entrar no site fazendo o cadastro eleitoral, né? Faz o seu cadastro como mesário voluntário. Agora a gente pede para que o eleitor se adiante também, para participar desse pleito agora, já como um agente eleitoral, que o faça, né? Que faça sua inscrição até o dia 5 de maio, que é a data do fechamento do cadastro. Para se cadastrar como voluntário, basta ser maior de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral. O eleitor ainda ganha benefícios pelo trabalho cumprido. O principal benefício é de participar do processo democrático, né? No dia da eleição, de estar ali como um agente, né? Servindo ao povo também, né? Contribuindo para o nosso processo democrático. O segundo benefício, ele tem as folgas, né? No seu trabalho, pelo dobro dos dias da convocação. Ele pode receber também um certificado da Justiça Eleitoral falando desse trabalho que ele desenvolveu voluntariamente, né? Alguns mesários também conseguem fazer com que esses dias de convocação se convertam em horas, né? Atividades complementares nas faculdades, né? Aqui do DF geralmente tem aceitado. Qual que é o maior benefício, na sua opinião? Cidadania. Participar do processo democrático. O benefício é mais um trabalho prazeroso, um trabalho de participação, né? Eu entendo que a sociedade, a comunidade como um todo deve participar desse processo eleitoral. A seguir, no Agreste Potiguar, nem mesmo o sol forte tira o ânimo dos eleitores que vão participar da votação biométrica este ano. No próximo bloco, no Brasil Eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral publicou alterações no calendário eleitoral 2010. Uma das mudanças é sobre a participação de candidatos em inauguração de obras públicas. A partir de 3 de julho, fica proibido o comparecimento de qualquer candidato nesse tipo de evento. A regra anterior restringia a participação somente de candidatos aos cargos do Poder Executivo. Agora vale para todos. Com relação à publicidade, a data para início da propaganda eleitoral geral, inclusive na internet, é a partir de 6 de julho. Sobre o registro para quem vai concorrer às eleições, o novo prazo para os políticos se inscreverem vai até 10 de julho. Por fim, no que se refere ao voto em trânsito, o eleitor que estiver fora de domicílio vai poder votar para presidente da República em qualquer capital do país. Mas para isso terá que informar a Justiça Eleitoral no período de 15 de julho a 15 de agosto em qual capital estará no dia da votação. São José de Mipibu, no interior do Rio Grande do Norte, é um dos 61 municípios do país que deverão utilizar a urna biométrica nas eleições deste ano. E nem mesmo o calor de quase 40 graus tirou o ânimo dos eleitores no primeiro dia do recadastramento eleitoral para participar do novo sistema de votação genuinamente brasileiro. No Agreste Potiguar, o sol não dá trégua. Em São José de Mipibu é assim, calor o ano inteiro. Temperatura em torno dos 38 graus. Para sair de casa, só mesmo de sombrinha. A sombra das árvores vira ponto de encontro. Aqui, vida urbana e rural se misturam. Mipibu, que em Tupi-Guarani significa crescer rapidamente, foi povoada em 1630 por índios cariris. Dos tempos do Brasil Império, sobraram apenas os belos sobrados e casarões em estilos colonial e barroco. Destaque para a Escola Barão de Mipibu e a Igreja Matriz de Santana e Santa Cruz. Com a população de pouco mais de 38 mil habitantes, São José de Mipibu foi um dos municípios escolhidos pela Justiça Eleitoral para participar do recadastramento biométrico. Além da divulgação feita pelo próprio TSE, né, nível nacional, fizemos nas rádios também e também distribuindo panfletos e cartazes pela cidade, né? E o prazo é até o dia 30 de março. E as pessoas, o que devem trazer, como é que elas devem vir preparadas, digamos assim, para realmente fazer essa revisão? Para que a pessoa venha e não tenha que voltar, tem que trazer de imediato, né, a identidade, né, um documento original com foto, um comprovante de residência, né, que tem o endereço que ela mora, e o título eleitoral antigo dela. O
Os eleitores chegaram cedo ao primeiro dia de atendimento realizado pela equipe do TRE. Ansiosos, alguns só conseguiram relaxar depois de tirar a foto e colher a impressão digital. Eu adorei, fiquei um pouco nervosa, mas gostei muito. A experiência, um pouquinho tenso, mas deu para fazer. Até quem não é mais obrigado a votar fez questão de participar. A pessoa que não vota não é conhecida, não tem nenhum conhecimento e faz questão de votar. Ser cidadão. A gente tem simpatia por uma pessoa que está candidata, a gente vai lá para ajudar, né? E o eleitorado ele tem comparecido em massa, né, ao cartório eleitoral onde está havendo a revisão. Isso é muito bom, porque isso prova o compromisso do eleitor, né, com a cidadania, com a política do Brasil. E, além disso, nós teremos, né, uma maior participação do eleitor nas eleições de 3 de outubro. No Rio Grande do Norte, além de São José de Mipibu, os municípios de Nízia Floresta, São Fernando e Timbaúba dos Batistas finalizam a segunda etapa da revisão biométrica da Justiça Eleitoral. 47 mil eleitores estão sendo aguardados nos postos de atendimento para colher a impressão digital e atualizar os dados pessoais. O TSE já autorizou que a partir do próximo ano nós vamos ter 2 anos para fazer o carregamento biométrico em Natal. São mais de 500 mil eleitores. E esperamos em 2018, como todo o Brasil, vai estar concluído a revisão biométrica em todo o Brasil. A nossa tecnologia de eleição era de ponta e nós estamos chegando ao ápice com essa identificação biométrica através da impressão digital do eleitor. A biometria aplicada à votação permite que os eleitores sejam identificados por suas impressões digitais e, consequentemente, diminui os riscos de fraude na hora do voto. Senhoras e senhores, respeitado público, vai começar o maior espetáculo de todos os tempos, a eleição. Senhoras e senhores, vai começar o maior espetáculo de todos os tempos, a eleição. Vote certo, vote com consciência. Se cada um fizer a sua parte, vai melhorar a nossa vida na cidade, na nossa rua, em toda a nossa região. Porque se você votar errado, depois não vá chorar. E o Brasil Eleitor de hoje fica por aqui, mas você pode contribuir com o nosso programa. Mande sugestões de reportagens para o e-mail programa@brasileleitor.com.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau!